nas 3 primeiras etapas, Bahrein, Arábia Saudita e Austrália. Foi um começo de ano que a Ferrari começou muito forte, começou com pole position, com dobradinha, e a Red Bull mostrando umas fragilidades, que, por exemplo, no Bahrein e na Austrália, o Max acabou tendo 2 quebras. Naquele momento, após a terceira etapa do ano, o Leclerc era líder com 71 pontos e o Max tinha 25 pontos. E muita gente da Ferrari, né, os torcedores da Ferrari, né, os tifosi, tirando a camiseta vermelha do armário, ali a bandeirinha de Maranello, a bandeira da Itália, pensando, esse ano é nosso, né? Então foi um começo de ano que a Red Bull acabou sofrendo muito, né, Christian? A Red Bull sofreu bastante, inclusive o Max comentou algumas vezes, falou, nossa, não podemos ficar assim desse jeito que a gente não vai para lugar nenhum. E o mesmo campeonato, depois de 3 corridas, que ele estava o quê? Quase 50 pontos atrás da Ferrari, né? Ele acabou vencendo com o quê? Mais de 100 pontos de diferença. Uma diferença absurda, acho que 140 foi Exatamente, foi 140, que foi acho que a segunda maior diferença. Foi a segunda maior diferença. A segunda maior diferença da história. Então, que reviravolta nesse campeonato. E a hora que a Red Bull pegou o jeito do carro, como performance, e também fazia o carro andar sem quebrar, daí é claro que as coisas ficaram bem favoráveis pro Max. Mas é sempre de se esperar esse tipo de coisa, porque hoje em dia não existe mais tanta pré-temporada, né? Você tem, acho que 3, 4 dias, só um carro por equipe. Na Espanha, 2 semanas no máximo, né? 2 ou 3 dias cada por semana e pronto, vai pra primeira corrida. Antigamente não era assim. Antigamente eles andavam sem parar. Acabou o campeonato em novembro, andava dezembro inteiro, janeiro inteiro, fevereiro inteiro, começava o campeonato em março. Então, chegavam preparados, né? Hoje em dia, lógico, você tem, por outro lado, você tem o CFD, tem túnel de vento, você tem o simulador, todas essas coisas, toda essa tecnologia nova que antigamente não existiam, mas mesmo assim, na pista você descobre algumas coisas que você não consegue fazer no virtual ou na própria oficina. Então, é de se esperar essas coisas, né? Geralmente de uma mudança muito grande de regulamento, carros 100% novos, conceitos novos, de chegar na pista, as primeiras corridas darem algumas coisas erradas. Então, eu acho que, por mais que a Red Bull teve esse tipo de problemas, eu não acho que eles estavam preocupados assim, entendeu? São coisas que acontecem início de ano, mas acabou mostrando que, mesmo com esses problemas, eles estavam bem mais preparados e com um carro melhor. Mas é muito pouco treino que eu acho que tem hoje em dia. Muito pouco. Isso é eu ruim. acho que deveria ter um pouquinho a mais. Não, óbvio, ficar meses. Eles deviam meses fazer andando, alguma coisa, talvez, para os pilotos novatos, para os rookies. Por exemplo, você pode treinar 3 dias a mais se quiser. Mas tem que ser ou um piloto que nunca correu de Fórmula 1, piloto de Fórmula 2, por exemplo. Porque daí você dá quilometragem pro piloto e pro carro. Exatamente. O carro novo, pelo menos você sabe se o carro vai quebrar ou não vai quebrar. Como então foi o caso do Max nas primeiras 3 corridas. Eles têm que fazer tudo, na minha opinião, para incentivar os pilotos da Fórmula 2 ou Fórmula 3, que seja o piloto novato, pode ser até Fórmula Indy, para andarem. Então, mesma coisa que eles fizeram com a superlicença, favorecendo, nesse caso que a gente já falou nesse tema, os pilotos da Fórmula 2, tem que favorecer os pilotos novos, né? Independente seja Fórmula 2 ou Indy ou o que seja. Quer treinar mais? Pode treinar mais, mas tem que se usar um piloto rookie, que nunca correu de Fórmula 1, ou que tem talvez 1 ou 2 corridas, ou que não vai correr essa temporada. Então vamos pegar o Drugovich, por exemplo, na Aston Martin. Beleza, você pode treinar 3 dias a mais com o Drugovich, porque ele acabou de vir da Fórmula 2, ele era seu piloto de reserva, ele não vai correr esse ano, não correu ano passado. Então... Mais ou menos como é aquele teste de fim de ano com os novatos, né? Exatamente. Que até o Pietro participou. Exatamente. Então eles tinham que fazer um pouco mais para incentivar. Né? Por mais que tenha um pouco mais de gasto, mas pelo menos dá mais quilometragem para essa molecada nova, que às vezes eles chegam muito cru, né? Por mais que tenham muitas horas de simuladores, pode ficar no simulador quantas horas quiserem, mas não é exatamente a mesma coisa de estar na pista e sentindo tudo ali, né? Até esse ano, inclusive, teve nós tivemos sessões em Barcelona, tivemos no Bahrein também, e até deram uma sessão extra pro Kevin Magnussen, né? Porque ele foi a última contratação do ano já, com aquele... Que ele tinha perdido o teste. Perdeu os testes, deram uma sessão, acho que de 2 horas pro Magnussen poder se acomodar, se aclimatar com o carro. Isso eu achei até interessante ali, as equipes concordaram, achei bacana isso daí. Então eles podiam fazer... Só concordaram também porque era uma equipe... Era Haas. Se fosse qualquer outra, se fosse a Ferrari ou se fosse a Red Bull, provavelmente eles não iam concordar. Eles podiam andar 2, 3 dias antes da primeira corrida do ano e, de repente, até
numa das corridas, por exemplo, o Silverstone, terminou a corrida, que é mais ou menos na metade da temporada, terminou a corrida no domingo, todas as equipes ficam para treinar na segunda-feira. Com pilotos novatos. Também. Então, deveria ter outro teste no meio da temporada, até para dar uma chance para os carros, para as outras equipes, para as equipes menores se desenvolverem um pouquinho, porque é difícil você chegar lá e ir direto pro primeiro treino, daí que já é um treino oficial, né? O que é? É 45 ou... Não, 1 hora. Uma hora. 1 hora, você vai dar o quê? Você vai dar 10 voltas, 15 voltas, estourando, vai. Daí quando você tá andando de sei lá, tanque cheio, você vai dar 20 voltas no máximo. Então, você não tá meio que desenvolvendo nada. Você tá fine-tuning o carro para você classificar, para você correr, mas desenvolver, ou seja, melhorar o carro para a próxima etapa, para as próximas 2, 3 etapas, isso daí esquece. Você não tá fazendo. Falando em 3 etapas, logo depois das 3 primeiras etapas foi quando começou já a recuperação da Red Bull. Tivemos Emília-Romagna com a primeira prova sprint da temporada. E aí tivemos Emília-Romagna, Miami e Espanha. Aí sim com características importantes que acho que acabaram em 2 provas principalmente condizendo. Primeiro foi a recuperação da Red Bull, com 3 vitórias do Max Verstappen consecutivas, na Emília-Romagna, Miami e na Espanha. E quebras a Ferrari, aí a Ferrari começou a quebrar, quebrou o motor do Leclerc em Barcelona, quando o Leclerc liderava. E o Leclerc também apresentou o primeiro erro dele na Emília-Romagna, quando vinha brigando com o Norris, acabou tocando na variante ali, rodou. Tem até uma imagem bacana no final lá do pódio. O pessoal atrás dando uma olhada lá, tipo, ele errou aqui, não sei o quê. Não, e depois o Sainz na classificação, né? O Sainz, qual classificação? Não. O Sainz rodou também em Barcelona, na prova. Não. Ele tinha rodado antes, Emília-Romagna, você quer dizer Imola, né? Imola, isso. Então, ele tinha rodado em Imola lá na classificação. Foi a prova que teve a sprint também, isso eu achei bem... Foi a primeira sprint do ano, foram só 3 sprints, serão 6 na próxima temporada. Mas a gente já viu como, por exemplo, em Barcelona, o Max já virou o campeonato, já ficou 110 a 104. O que mostrou aí nesse ponto aí foi aquela conversa também que a gente teve alguns episódios atrás, que o carro da Red Bull funcionava muito bem em qualquer situação, né? De tanque cheio, tanque vazio, classificação, corrida. E o da Ferrari, ele tinha uma margem de funcionamento, de performance muito frágil, muito pequena. Então funcionava muito bem na classificação, que ainda até o final do ano funcionou muito bem até a classificação, mas na corrida, quando tinha que levantar o carro, quando o carro ficava mais pesado, ou não estava naquela janela operacional dela perfeita, né? Ela já não funcionava tão bem. A Red Bull tinha uma janela operacional muito maior, e isso ficou evidente. E aí a Red Bull, obviamente, começou a dominar em qualquer situação. Acho que a primeira prova que mostrou essa evidência foi em Miami, que realmente a Ferrari estava vindo num bom momento, ok. Emília-Romagna foi chuva, Imola foi chuva, alguma situação, um erro, mas em Miami já percebeu que a Red Bull tá forte, a Ferrari começou a sofrer com o tire drag. E também teve o caso, eu não sei qual ponto do campeonato, mas a Ferrari também, eles tinham na frente, no board dianteiro, não, no difusor não, no plank dianteiro, como é que chama? Desculpa. Assoalho? O assoalho dianteiro. Como tinha os carros estavam balançando muito, Sim, né? Mudaram Por causa do efeito solo, eles tinham meio que uma esponja, uma mola que deixava o carro andar mais baixo sem balançar tanto. Então, e eles proibiram isso. Quando proibiram isso, também a Ferrari sofreu um pouco mais que as outras equipes. Então, perderam um pouquinho aí.